Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra de Deus nunca foi tão essencial e relevante para o ser humano como os dias atuais. No entanto, o que nós percebemos é que quanto mais importante ela deveria ser para nós seres humanos, mais ela tem perdido o seu valor. Muito menos as pessoas têm procurado na Bíblia encontrar as orientações para a vida. É bem verdade que ela é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela é o livro que tem ultrapassado gerações com seus conhecimentos que parecem que foram escritos ontem para o dia de hoje. Isso porque a sua inspiração e a sua origem é exatamente divina, sobrenatural. Não apenas o seu processo de inspiração, mas a sua própria preservação. Além disso, quando você e eu, ou qualquer pessoa com o coração aberto e com o espírito sincero, se coloque diante desse livro para aprender, esta pessoa ou esse leitor é rica e poderosamente abençoado ou abençoada pela leitura da palavra de Deus. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo têm uma Bíblia. É muito provável que aqui no Brasil, que é um país praticamente cristão, independente de quais sejam as vertentes, o catolicismo ou o protestantismo, a maioria das pessoas tem contato com a Bíblia. Mas será que realmente todas essas pessoas que têm uma Bíblia em casa têm feito dela a palavra viva de Deus? Será que realmente nós temos escondido a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele? Veja o que diz esse texto, como você e eu devemos nos colocar para compreender tudo aquilo que está escrito na Bíblia. É desígnio de Deus que mesmo nesta vida, as verdades de sua palavra se vão sempre desdobrando perante o seu povo. Só há um meio de obter esse conhecimento. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pela qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. E a promessa do Salvador a seus seguidores foi: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, verso 13 e 14. Só existe um meio pelo qual os seres humanos podem compreender e ter o conhecimento claro da vontade de Deus que está escrito na sua palavra. E esse meio é unicamente se formos guiados pelo Espírito Santo para receber a iluminação vinda dele, para abrir a nossa mente, abrir o nosso conhecimento, para receber como uma terra seca as correntes vivas, da água viva da palavra de Deus. Muitas vezes, nós começamos uma leitura tão apressada, tão corriqueira da Bíblia, que acabamos deixando de extrair tudo aquilo que ela pode nos ensinar. Talvez seja mais importante do que ler uma grande quantidade para tentar cumprir ou bater uma meta de leitura, você ler poucas partes. Mas nessas poucas partes, permitir que o Espírito impressione a sua mente. Queridos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde nós necessitamos exatamente isso. Deixar o Espírito impressionar a nossa mente diante daquilo que já está escrito e revelado na palavra de Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você e eu tivermos essa postura diariamente, o Espírito vai falar de forma clara, e não apenas irá falar, mas ele vai fazer com que aquelas palavras fiquem gravadas e martelando em nossa mente ao longo do dia, derramando bênçãos não apenas sobre nós,
mas sobre aqueles que estão ao nosso redor. Não ouse abrir a Bíblia e ler sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Porque da mesma forma como ele estava na mente de todos os autores da Bíblia lá no passado, ele está disponível para você hoje, para fazer com que você tenha uma iluminação, uma revelação diferente, uma alimentação apropriada e de acordo com a sua necessidade e realidade de vida. E é por isso que a palavra de Deus se torna viva, porque o Espírito é vivo e ele traz vida à leitura da palavra de Deus. Bom dia, queridos irmãos do Jejum. O Wellington Ribeiro falando com vocês. Hoje eu tive que sair às madrugadas da minha casa às pressas com a minha cachorra. Ela não está bem, a gente veio no hospital veterinário. E por esse motivo eu não vou gravar o material de hoje. Além dessa minha gripe chata que está voltando depois do Campuri. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, começando agora, o material de um jejum que nós utilizamos um momento atrás, para poder abençoar a sua vida ao longo do jejum de hoje. Combinado assim? Um forte abraço. Deus nos abençoe no dia de hoje. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra de Deus nunca foi tão essencial e relevante para o ser humano como os dias atuais. No entanto, o que nós percebemos é que quanto mais importante ela deveria ser para nós seres humanos, mais ela tem perdido o seu valor. Muito menos as pessoas têm procurado na Bíblia encontrar as orientações para a vida. É bem verdade que ela é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela é o livro que tem ultrapassado gerações com seus conhecimentos que parecem que foram escritos ontem para o dia de hoje. Isso porque a sua inspiração e a sua origem é exatamente divina, sobrenatural. Não apenas o seu processo de inspiração, mas a sua própria preservação. Além disso, quando você e eu, ou qualquer pessoa com o coração aberto e com o espírito sincero, se coloque diante desse livro para aprender, esta pessoa ou esse leitor é rica e poderosamente abençoado ou abençoada pela leitura da palavra de Deus. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo têm uma Bíblia. É muito provável que aqui no Brasil, que é um país praticamente cristão, independente de quais sejam as vertentes, o catolicismo ou o protestantismo, a maioria das pessoas tem contato com a Bíblia. Mas será que realmente todas essas pessoas que têm uma Bíblia em casa têm feito dela a palavra viva de Deus? Será que realmente nós temos escondido a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra ele? Veja o que diz esse texto, como você e eu devemos nos colocar para compreender tudo aquilo que está escrito na Bíblia. É desígnio de Deus que mesmo nesta vida, as verdades de sua palavra se vão sempre desdobrando perante o seu povo. Só há um meio de obter esse conhecimento. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pela qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. E a promessa do Salvador a seus seguidores foi: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, verso 13 e 14. Só existe um meio
pelo qual os seres humanos podem compreender e ter o conhecimento claro da vontade de Deus que está escrito na sua palavra. E esse meio é unicamente se formos guiados pelo Espírito Santo para receber a iluminação vinda dele, para abrir a nossa mente, abrir o nosso conhecimento, para receber como uma terra seca as correntes vivas, da água viva da palavra de Deus. Muitas vezes, nós começamos uma leitura tão apressada, tão corriqueira da Bíblia, que acabamos deixando de extrair tudo aquilo que ela pode nos ensinar. Talvez seja mais importante do que ler uma grande quantidade para tentar cumprir ou bater uma meta de leitura, você ler poucas partes. Mas nessas poucas partes, permitir que o Espírito impressione a sua mente. Queridos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde nós necessitamos exatamente isso. Deixar o Espírito impressionar a nossa mente diante daquilo que já está escrito e revelado na palavra de Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você e eu tivermos essa postura diariamente, o Espírito vai falar de forma clara, e não apenas irá falar, mas ele vai fazer com que aquelas palavras fiquem gravadas e martelando em nossa mente ao longo do dia, derramando bênçãos não apenas sobre nós, mas sobre aqueles que estão ao nosso redor. Não ouse abrir a Bíblia e ler sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Porque da mesma forma como ele estava na mente de todos os autores da Bíblia lá no passado, ele está disponível para você hoje, para fazer com que você tenha uma iluminação, uma revelação diferente, uma alimentação apropriada e de acordo com a sua necessidade e realidade de vida. E é por isso que a palavra de Deus se torna viva, porque o Espírito é vivo e ele traz vida à leitura da palavra de Deus. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim eu falarei das tuas maravilhas. Salmo 119, verso 27. Qual deve ser a atitude daqueles que vão à Bíblia para poder compreendê-la? Muitas vezes, nós nos colocamos em uma posição aonde a palavra de Deus não tem como falar ao nosso coração. Muitas vezes, nós estamos tendo uma atitude que pode impedir com que a iluminação do Espírito Santo alcance o nosso coração. E sabe que comportamento é esse? É o orgulho, a arrogância, a vaidade, a prepotência. Muitas vezes, nós, como leitores da Bíblia, que já lemos a Bíblia várias vezes e que conhecemos todas essas histórias, temos a impressão de que ela não tem mais nada a falar ao nosso coração. Se você for perguntar para uma criança, talvez ela mesma saiba recitar e contar várias histórias da Bíblia. A questão, queridos, não são quantas histórias eu conheço. A questão principal a ser respondida por cada leitor é: essa história já faz sentido para a minha vida? Ela já tem me transformado e tem me abençoado? Ou eu apenas decorei como qualquer criança pode decorar? Ou até mesmo aquele animal, o papagaio, que pode repetir palavras que aprende? Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa com algumas histórias bíblicas. Veja o que diz esse texto do livro Caminho a Cristo, página 110. Deus deseja que o homem exercite suas faculdades de raciocínio, e o estudo da Bíblia robustecerá e elevará o espírito como nenhum outro. Caso não queiramos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento, de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha. Olha que lindo! Estar dispostos a aprender
buscando o auxílio do Espírito Santo. Queridos, como esse texto é poderoso. Eu tive a alegria de ser professor universitário por 12 anos da minha vida. E olha, se tem uma coisa que deixa qualquer professor muito triste, é aquele aluno que já se considera sabedor de todas as coisas. Como você vai ensinar algo a uma pessoa que já considera que sabe tudo? É impossível de acontecer. Muitas vezes, as pessoas vão à Bíblia com essa mesma postura, de que já sabem, de que já compreendem, de que já são os donos da verdade. Como se eles mesmos tivessem escrito aquilo que está na Bíblia. Quando tomamos essa atitude, o nosso coração se fecha e assim a palavra de Deus não consegue surtir todo o efeito que ela tem poder de causar em nosso caráter. Você prestou atenção que a primeira frase diz que Deus deseja que nós tenhamos o nosso raciocínio robustecido, elevado, e que o estudo da Bíblia pode elevar, aumentar a nossa capacidade cognitiva de compreensão como nenhum outro livro. E olha que existem muitos livros bons que falam sobre o desenvolvimento intelectual, mas a palavra de Deus é inquestionavelmente o mais poderoso de todos. Digo isso por experiência própria. Eu, na minha infância e juventude, decidi ler avidamente a palavra de Deus, até mesmo incentivado pelos meus pais. No início era como se fosse uma cobrança imposta por eles, mas com o passar do tempo, à medida que eu fui amadurecendo, percebi que realmente esse é um livro que você e eu não podemos passar um dia sem ler. Sem falar dos escritos do Espírito de Profecia, que abriram mais ainda o meu entendimento e conhecimento para as verdades de um Deus de amor. Muitas vezes, nós negligenciamos o estudo e não incentivamos até mesmo nossos filhos ou família a ler a Bíblia de forma rotineira. E quando nós tomamos essa atitude, nós acabamos por prejudicar o desenvolvimento intelectual dessas pessoas. Olha o que diz aqui, ó. A consciência do poder e da sabedoria de Deus e de nossa incapacidade para lhe compreender a grandeza deve inspirar-nos humildade. E devemos abrir sua palavra com reverência, como se entrássemos à sua presença com santo temor. Que coisa tremenda! Queridos, você e eu precisamos ter uma atitude infantil, de criancinha, com uma simplicidade. E é claro que a metáfora aqui de uma criança é exatamente porque a mente dela ainda está aberta para ser preenchida com vários conhecimentos. Que tal você se colocar agora diante da palavra como alguém que não sabe nada? Alguém que quer ser preenchido pelo ensinamento verdadeiro. Alguém que quer abrir mão daquilo que já aprendeu, daquilo que já leu, daquilo que já estudou e falar assim: Espírito, eu sou uma criancinha, nada sei. Coloca agora na minha mente a tua vontade, mas imprime com letras de fogo, para que elas nunca mais saiam do meu caráter, que eu seja agora edificado e que minha mente se abra para conhecer os mistérios da tua vontade. Vamos fazer isso? Já imaginou como pode ser delicioso e prazeroso o seu momento de estudo da palavra se você fizer essa oração todas as vezes que abrir a Bíblia? E não apenas fazer a oração, mas assumir a postura de alguém que quer aprender. O Senhor quer abençoar você através da sua palavra. Muitas vezes, talvez você e eu não somos abençoados, não por falta da bênção de Deus, não por falta da ausência do seu Espírito, mas porque a nossa atitude não é de simplicidade e fé como uma criancinha. Seja criança para aprender as verdades eternas da palavra de Deus.
Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando abrires o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Salmo 119, verso 32, 33 e 34. Queridos, a palavra de Deus tem sido fonte de inspiração para muitas pessoas ao longo da história. Você e eu, com certeza, já escutamos relatos de pessoas que sofreram uma transformação radical em sua vida como resultado de terem contato com a palavra de Deus. Muitas vezes você e eu também já fomos afetados pela palavra. O grande problema que eu vejo é que na maioria dos cristãos atuais, pessoas que passam muito tempo na igreja, elas sofreram um impacto no início da sua carreira, mas parece que com o passar do tempo, eles não sofreram mais tanto impacto da palavra de Deus. E eu me pergunto, seria isso possível? Seria isso normal? Ou existe algo que você e eu precisamos olhar e fazer para que a Bíblia seja um instrumento de impacto diário na vida do cristão? Olha o que diz esse texto. A importância de buscar um completo conhecimento das Escrituras dificilmente pode ser avaliada. Divinamente inspirada, capaz de nos fazer sábios para a salvação, tornando o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, a Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não nos devemos satisfazer com um conhecimento superficial. Antes, devemos procurar aprender o verdadeiro significado das palavras de verdade e beber com muito interesse da sabedoria das sagradas Escrituras. Uau! Que texto poderoso! Amém? Posso ouvir você dizer glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra de Deus, ela é viva e ela é útil para o meu ensino, para a minha correção, para a minha repreensão, para a minha edificação na justiça, para que eu seja perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra. A Bíblia, ela precisa me tornar habilitado para a prática de toda boa obra. Entenda que isso vai exatamente de acordo com o desejo de Deus para a nossa santificação, transformação do caráter e aperfeiçoamento à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra. Você e eu, através da leitura diária da Palavra de Deus, influenciados e iluminados pelo Espírito, podemos ser gradativamente habilitados para a prática de toda boa obra. Não devemos nos satisfazer com um conhecimento superficial. E quando a gente fala de um conhecimento superficial, amigos, é muito mais do que você decorar histórias da Bíblia. É muito mais do que isso. É você se aprofundar e deixar que todos os dias a palavra de Deus traga uma nova revelação para a sua vida, uma visão diferente. E quanto mais você e eu escavarmos fundo nesse tesouro, mais ricos de sabedoria divina seremos. E quanto mais rico formos, mais desejaremos estar constantemente sendo saciados por esta verdade pura, limpa e transparente, como é a vontade de Deus revelada em sua palavra.
Qual é o seu conhecimento a respeito dos temas que se encontram nas Escrituras Sagradas? Será que você não está preso àquela ideia que diz assim, é difícil demais, eu não entendo, eu não compreendo? Amigos, sabe o que eu vejo, sinceramente? É que muitas vezes falta interesse da pessoa em querer aprender. É isso mesmo, falta interesse. Você pode aí estar falando para você mesmo, eu não consigo entender aquilo, tal passagem, tal texto, é muito difícil. Não. Falta interesse para você. Falta interesse. Sabe por quê? Porque a gente aprende coisa muito mais difícil de fazer nessa vida. Queridos, tem coisa... Olha, eu vou falar para vocês aqui, quando eu não tinha habilitação, que eu não sabia dirigir, eu ficava olhando as pessoas dirigindo e eu ficava impressionado com aquilo. Como é que sabe a hora de passar a marcha? Como é que não erra aqueles 3 pedais? Como é que olha nesse monte de espelho e faz tudo ao mesmo tempo? Isso aqui é difícil demais. Só que quando a gente quer, a gente aprende. E depois que a gente aprende, se torna automático fazer aquilo, não é? Tem gente que aprende a dirigir, mas não quer aprender sobre a Bíblia. Tem gente que aprende e se forma numa faculdade, das mais diversas possíveis. Engenheiros, advogados, psicólogos, médicos e por aí vai. Mas não tem interesse de se dedicar à palavra de Deus, como leu tantos livros para fazer monografia ou trabalhos na escola, ou resenhas de livros. É isso mesmo. Você e eu precisamos ter sede para beber da fonte da sabedoria. Porque o Senhor deseja que você seja perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra. E isso vem como resultado da atuação do Espírito, de acordo com aquilo que você e eu encontramos na Palavra de Deus. Que tal você iniciar esse ano com uma atitude diferente em relação às Escrituras Sagradas? Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Salmo 119, versos 40 e 41. Estamos avançando em nosso jejum e hoje o tema especial é exatamente sobre a palavra viva. E eu tenho certeza que dentro do processo de comunhão, com ênfase no Espírito, o estudo da Bíblia, ele é essencial, não apenas para que você tenha conhecimento a respeito do Espírito Santo, mas para que você tenha condições de deixar o Espírito trabalhar em seu coração à medida e a partir daquilo que já está escrito e revelado na Palavra de Deus. Agora, olha só que texto interessante é esse que eu e você vamos agora desdobrar. Quando se desperta um verdadeiro amor pela Bíblia e o estudante começa a compenetrar-se de quão vasto é o campo e quão precioso o seu tesouro, desejará lançar mão de toda oportunidade para se familiarizar com a palavra de Deus. Seu estudo não se limitará a qualquer tempo ou lugar especial. E este contínuo estudo é um dos melhores meios de cultivar amor pelas Escrituras. Conserve o estudante sempre sua Bíblia consigo e, tendo oportunidade, leia uma passagem e medite nela, enquanto anda nas ruas ou espera na estação de estrada de ferro, na ferrovia, isso mesmo, na ferrovia, aguardando um encontro combinado. Aproveite a oportunidade para adquirir do tesouro da verdade algum pensamento precioso. Amigos, se nesse tempo já era importante andar com a Bíblia quando esse texto foi escrito, imagina hoje. E eu e você temos uma facilidade tremenda de ter a Bíblia em nosso aparelho telefônico como um aplicativo. Eu mesmo tenho uma Bíblia e um bloco de notas no meu celular.
e eles são os 2 aplicativos que eu mais utilizo, porque eu leio a Bíblia e quando vem algumas ideias na minha mente, eu faço rapidamente as anotações. Quando o Espírito me impressiona, eu faço as anotações no bloco de nota, para que depois aquilo se transforme em uma reflexão, num sermão, ou até mesmo para que a gente utilize aqui no nosso jejum. Muitas desses temas que nós trabalhamos aqui ao longo do jejum e na Sala 57 são resultados de que enquanto a gente tem um tempo disponível, a gente lê a Bíblia e daquilo que é lido nós tiramos proveito. Muitas vezes, olha, eu vou falar para você, vou confessar para você, muitas vezes nós facilmente acessamos vários aplicativos, ou quando sobra um tempinho, a gente cria uma desculpa para ir olhar as redes sociais. Deixa eu ver aqui o status de fulano, deixa eu ver aqui o story, deixa eu ver isso ou aquilo. Aí a gente termina ali e volta para as nossas atividades. Tem muita gente aqui, ó, que fala que é cristão, que só lê a Bíblia rapidinho de manhã e depois só no outro dia. Eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo agora que não consegue ler a Bíblia durante o dia. Eu sei disso. E você vai dizer para mim que não tem tempo, você vai dizer que é a rotina, que aí tudo bem. Pode continuar se escondendo atrás dessas desculpas. Eu só quero que você entenda que essa não é a atitude daquele que tem um verdadeiro amor pela Bíblia, daquele que percebe que ela é um tesouro e que a gente pode aproveitar cada oportunidade para aprender um pouquinho mais. Sabe o que eu fazia algum tempo atrás? Hoje a gente já tem a facilidade na própria internet de ter a Bíblia em áudio. E eu escutava muitos textos, principalmente na voz de Cid Moreira, aquela voz grossa e bonita. E eu gostava de escutar os livros de Salmos, Provérbios, com a voz de Cid Moreira, porque eu ia alimentando, eu estava lavando louça e estava escutando, estava limpando a casa e escutando, e assim a palavra entrava na minha mente, no meu coração, e não dava espaço para que o inimigo lançasse a semente dele na minha vida. Queridos, aproveite cada oportunidade que você tiver para aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Faz assim, ó. Deixa eu lançar um desafio para você aqui agora. A partir de agora, toda hora que você for abrir o seu WhatsApp, ou o seu Instagram, ou a outra rede social que você tiver, antes de abrir, você vai abrir a Bíblia e ler um verso. Um versinho. Se você abre o seu WhatsApp 10 vezes por dia, então você vai ter que ler 10 versos, um a cada hora. Um a cada momento que você for abrir. Faz isso. Aceita esse desafio e você vai ver o quanto da Bíblia você vai passar a conhecer no final do dia. Desafio lançado. Quero ver depois o seu retorno. Chegou um momento onde você e eu precisamos, como diziam os antigos, dar a mão à palmatória. Se você não sabe o que quer dizer esse ditado, procura aí na internet. Dá a mão à palmatória. Veja o que diz esse texto. Tanto adultos como jovens negligenciam a Bíblia. Não fazem dela seu estudo, a regra de sua vida. Os jovens especialmente são culpados dessa negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros, mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é diariamente estudado. Histórias ociosas são lidas atentamente, ao passo que a Bíblia é negligenciada. Esse livro é nosso guia para uma vida mais elevada e santa. Os jovens declarariam o mais interessante livro que já leram, não estivesse sua imaginação pervertida pela leitura de histórias fictícias. E olha que eu vou dizer uma coisa, quando esse texto foi escrito, não existia internet, não existiam redes sociais, não existia Netflix, não existia séries. Porque se tivesse, eu tenho absoluta certeza que eles estariam descritos aqui também como
fatores que ajudam o ser humano a negligenciar o estudo da Bíblia. Eu não quero me dirigir exclusivamente a você, jovem, porque eu sei o quanto você é bombardeado, tantas séries, tantas coisas, tantas distrações. Essa é a palavra. O inimigo tem criado muitas distrações, mas não é exclusivo aos jovens. As distrações hoje, elas vão desde a criança ao mais idoso. Cada distração captando e pegando um tipo específico de personalidade, de perfil. Hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas fazem maratonas para ver várias séries da Netflix ou de canais fechados, mas dificilmente fazem uma maratona para estudar livros do Espírito de Profecia, maratonas de sermões da TV Novo Tempo, da Sala 57, ou até mesmo a maratona da leitura da Bíblia. Eu tenho certeza que é muito fácil e gostoso a gente ficar perdendo tempo com coisas frívolas, quando esse tempo poderia ser dado ao estudo, ao conhecimento da palavra. Sabe qual é um dos grandes problemas disso? É que a nossa mente ela vai gradativamente sendo embotada, escurecida, anuviada. O entendimento começa a diminuir, o interesse começa a diminuir, a interpretação começa a diminuir, a influência do Espírito começa a diminuir. E gradativamente, ao invés de olharmos a Bíblia como um livro prazeroso e desejoso, a gente começa a olhar como antiquado, ultrapassado, sem emoção, sem adrenalina, sem uma trama como os filmes ou como as séries. Então a gente acha que não tem nada a aprender desse livro e coloca ele de lado. Ei, eu tenho certeza que você já passou pela experiência de passar horas em frente à televisão assistindo um filme e depois que assistiu o filme de noite, você foi tentar se ajoelhar para orar e para ler a sua Bíblia. E o que aconteceu? Você não se concentrou. Por quê? Porque a sua mente estava acelerada. As imagens do filme ainda passavam na sua mente e você não conseguia se concentrar. Você acha que isso é à toa? Não é à toa. Satanás ele articula exatamente dessa forma, para fazer com que você fique preso ao próximo capítulo, à próxima temporada, à próxima edição do livro e perca o interesse por um livro que é tão simples, mas que tem a ver com a maior de todas as possibilidades que o ser humano pode ter, que é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cuidado com as coisas sutis que Satanás tem colocado no seu caminho para fazer com que a sua mente seja bloqueada para as verdades eternas. Talvez agora seja o momento de você e eu tomarmos decisões de não negligenciarmos mais as coisas espirituais, de deixar o Espírito abrir os nossos olhos. Quem sabe já estamos em uma armadilha tão grande, em um contexto tão grande, que parece que é difícil, mas não é impossível para um Deus que tem o desejo de nos purificar e santificar a nossa mente. Eu convido você, querido jovem, a tomar uma decisão. Para de ler esses livros, para de assistir determinadas séries, determinados desenhos que não contribuem com a formação do seu caráter. Deixa eu te falar uma coisa, nada que Satanás cria é sem um objetivo, nada do que ele cria é inofensivo, absolutamente nada. E ele coloca a ideia de que isso não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque ele está sutilmente, gradativamente, ganhando espaço na mente e no coração dos filhos de Deus. Sejamos atentos a isso. Estejamos atentos a isso. E permitamos que o Espírito nos liberte hoje dessas artimanhas.
A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versos 64 e 65. Eu quero, junto com você agora, entrar em uma outra área que tem exatamente uma relevância muito grande sobre todos aqueles que decidem estudar diariamente a palavra de Deus. Veja o que diz esse texto. O estudante da palavra não deve fazer de suas opiniões um centro em redor do qual deva revolver a verdade. Ele não a deve examinar com o propósito de encontrar textos das Escrituras que possa usar com o fim de provar suas teorias, pois que isto é torcer as Escrituras para sua própria perdição. O estudante da Bíblia deve esvaziar-se de todo o preconceito, depor à porta da pesquisa suas próprias ideias e, com um coração humilde e submisso, com o eu oculto em Cristo, com fervorosa oração, deve buscar sabedoria de Deus. Procure saber a vontade revelada de Deus, porque ela diz respeito ao seu bem-estar, presente e eterno. A palavra de Deus é o guia pelo qual ele deve aprender o caminho para a vida eterna. Amém? Por que existem tantas religiões? Talvez você já tenha escutado esta pergunta, ou quem sabe até mesmo você, de uma forma tão sincera, já se fez essa pergunta. Se Deus é um só, e se a sua palavra é uma só, por que então tantas interpretações diferentes? Por que tantas denominações? Por que pastores pregam de um jeito, padre de outro, pastoras, bispos, apóstolos? O que acontece? Queridos, esse texto diz exatamente qual é o motivo de existirem tantas religiões. Isso porque muitas pessoas vão em busca da Bíblia com as suas ideias pré-concebidas, com as suas opiniões, e eles procuram textos na Bíblia para justificar a sua forma de pensar. E isso é torcer as Escrituras Sagradas. E é triste, porque aqui diz que é torcer para a sua própria perdição. Eu conheço muitas pessoas que infelizmente torcem as Escrituras para justificar o seu modo de agir. Também tem aquelas pessoas que seguem essas pessoas, que seguem esses líderes religiosos, porque não estudam a palavra como deveriam. E assim fazem interpretações completamente equivocadas da palavra de Deus. Eles pegam um texto, tiram do seu contexto e transformam em um pretexto para desobedecer a palavra e seguir de acordo com aquilo que eles querem. Mas sabe, existem algumas maneiras de você e eu não sermos enganados quanto à forma de estudar a Bíblia, para saber se um entendimento, se uma doutrina ou se um preceito realmente está na Bíblia. Primeiro, você deve ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto em toda ela. Você não pode pegar apenas um texto e construir uma doutrina em cima desse texto. Você deve ver todos os outros versos que falam sobre aquele tema. Por exemplo, se você quer saber o que acontece com a pessoa quando morre, você não pode ler apenas um texto, você tem que ver toda a Bíblia. Assim sobre a lei, sobre a saúde e sobre vários outros temas. A Bíblia, ela por si só, ela tem o pressuposto de explicar a si mesma. Um texto aqui, um texto ali. Agora, a atitude da pessoa que vai em busca desse conhecimento é que vai determinar se ela realmente vai aceitar aquela verdade ou não. Uma outra forma de você e eu podermos evidenciar se nós estamos na direção certa é olhar a vida de Cristo.
Porque a vida de Cristo teve simplesmente a harmonia completa com toda a Escritura. Se Cristo fez, se Cristo viveu, como ele se comportou, como ele tratou determinado assunto na Bíblia, então isso também deve ser a nossa forma de enxergar aquele princípio, aquele conceito e aquela verdade. É tão triste ver que pessoas hoje torcem a Bíblia de acordo com a sua vontade, de acordo com a dureza, o orgulho, a vaidade, a ignorância ou até mesmo a arrogância do seu próprio coração. E eu vou falar uma coisa para você. Existem milhões de pessoas hoje que seguem muitos líderes religiosos, que estão em muitas denominações, aonde a palavra de Deus não é o centro, aonde Cristo não é o modelo. Você e eu precisamos ter muito cuidado. E é por isso que nós precisamos procurar saber a vontade revelada de Deus, porque ela é o guia infalível que vai dar a direção do caminho para a vida eterna. Por isso, querido irmão, querida irmã que me escuta nesta manhã de quarta-feira, estamos iniciando um ano. Será que realmente você está em um local onde a palavra de Deus é exaltada como deve ser? Será que ela é obedecida assim como Cristo obedeceu? Será que todos os preceitos que você tem estão de acordo com a vida e o ministério de Cristo? Se não estiverem, é hora de você e eu ajustarmos tudo isso à vida de Cristo e à sua revelação nas Escrituras Sagradas. Olá, meus queridos, boa noite. Passando aqui para convidar você para assistir agora conosco ao vivo o podcast Na Lição. Faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração, diga de onde você está assistindo e compartilhe com mais pessoas para receber essa bênção. Um forte abraço do seu irmão Wellington Ribeiro.